Temos aliada nova por aqui hoje, Vanessa Elkik. Isso. Elkik. Ai, que lindo, dentista. Começando já com um tema polêmico. Bico ou chupeta, faz mal para os dentes mesmo? Faz mal. Faz mal, mas vou revelar um segredo. Opa! Eu tenho um filho de 5 anos e dei bico para ele, certo? Porque qual é o problema do bico? É a alta frequência de uso do bico, tá? Muitas horas durante o dia e muito tempo da vida da criança também. Então, como é que é bico em inglês? Pacifier, né? Que é pacificador. Ótima denominação, né? Então, assim, quando que a gente tem que usar o bico? Aquela criança que é bem pequenininha, né? Do nascimento, até mais ou menos uns 2 anos, e tentar usar o bico realmente para acalmar a criança, né? Não dar o bico assim, a criança fez um bico na boca, né? Claro que é muito mais fácil, eu também sou mãe, eu sei que tem dias que, socorro, pega o bico! Mas a gente tem que usar ele realmente para momentos específicos. A criança vai pegar no sono, ou aquela hora que a criança tá um pouco mais incomodada, tá um pouco mais chorosa. Então, assim, o que eu dou de dica? Pode dar o bico, tá? Quando a criança é pequena, pode de bico, mas já sabendo que esse bico ele tem um tempo para ser usado. Então a criança que já está ali com 2 anos, ela não precisa, ela já consegue com uma conversa, claro, rápida, tentar se acalmar. Ou quando a criança pega no sono, tu vai lá e toda, né, aquela calma, porque depois que a criança dorme, a gente mal respira, mas tenta tirar o bico, não mandar o bico para a escola também, sabe, tentar, porque na escola o manejo é sempre muito mais fácil, então tentar fazer com que a criança tenha realmente o bico só em casa e em momentos que ela realmente pede muito o bico. Se ela tá em casa, tá de boa e tal, não precisa dar o bico. Não, até porque o bico, e aí eu falo pelo meu filho, ele acaba sendo quase que uma muleta emocional. Isso. Então ele pega lá o nanazinho dele, o biquinho dele e se acalma com aquilo porque é do hábito. E é isso que tem que cortar, né? O hábito de usar o bico. O hábito de usar o bico. Quais são as consequências para a dentição? Assim, o bico, o que acontece quando a criança ela chupa muito tempo o bico? Ela vai chupando e vai empurrando o céu da boca para cima, certo? Então, e daí quando a criança fecha, que ela fecha a boca assim, fica um buraco aqui, a gente consegue colocar o dedo. O dente de cima não encosta mais no dente de baixo. E não é só uma questão dentária, não é assim, entorta o dente. Ele modifica todo o formato da arcada, uma modificação óssea realmente, porque ele vai empurrando o céu da boca para cima, certo? Então, uma das más oclusões, assim, mais difíceis de corrigir, calma, tem correção, que eu já vi o dente do teu filhote, mas tem correção, tá? Porque ele vai modificando o formato da arcada, então por isso que é mais difícil de corrigir depois. E não é só os dentes, né? A criança fica sem contato aqui na frente e começa também a ter alteração na fala. A criança começa a falar 66, com a língua no meio do dente. Quando a criança tá em repouso, quando a gente, não só a criança e o adulto tá em repouso também, a gente coloca a língua no céu da boca. E a criança, quando ela tem esse espaço aberto aqui na frente, ela repousa a língua no meio do dente aqui. Então fica mais difícil de fechar por isso, porque daí a gente tem que trabalhar com a fono, reposicionar essa língua. Então por isso que é uma oclusão bem difícil de corrigir. Sim, então assim, não é pecado usar e dar o bico, mas é melhor ir retirando ele aos poucos. Na verdade, é tudo uma questão de equilíbrio, né, Vanessa? A gente entende e, de fato, faz muita diferença aquele bico no momento certo, mas tem que tirar, não tem jeito. Tem que ir tirando isso. O teu filho, ele tem essa naninha e tal. Então, tentar aos poucos, deixar só com esse paninho, sabe? E fazer. Claro, não é assim, chegou em casa hoje e deu de bico pra todo mundo. Mas ir aos poucos, ir trabalhando com a criança. A criança já consegue entender que o dente tá ficando torto. Então, tudo isso, ir aos poucos trabalhando. E depois, o que tem para remediar isso? É aparelho. Aparelho. Tá, é aparelho. Mas o que eu disse, assim, que é difícil a correção, porque não é só desentortar dente. Vamos falar assim de um jeito bem leigo para todo mundo entender. Porque não é só o dente que entorta. O que entorta é o osso mesmo. É o céu da boca que fica mais profundo. Então, por isso que é mais difícil a correção. E o que a gente faz com isso? A gente corrige, mas é um caminho mais longo. Nós vamos falar muito sobre isso por aqui. Eu sim, já estou com vontade de chegar em casa e dizer, acabou de bico! Chega de bico! Só que aí a gente resolve a questão dos dentes e precisa ir de uma psicóloga. Então tudo é equilíbrio. Doutora Vanessa Elkik aqui com a gente, daqui por diante, nos ajudando com todas essas questões odontológicas isso aí, que impactam o nosso dia a dia. Bem-vinda! Obrigada!